No louco século das navegações portuguesas, aqueles a quem muitos chamariam de pobre diabo vivia no Monte na Ericeira. De vez em quando dizia umas coisas, o que levou a população local a considerá-lo quase como um profeta. Esse eremita acabaria por convencer muitos que era o rei Dom Sebastião, e o que se seguiu foi uma das insurreições mais improváveis da história portuguesa. O Dom Sebastião foi para o Caçarquivir, lança na mão a investir, com o cavalo atolhado de livros de história e guitarras da fado para cantar vitória. Mateus, o eremita, tanto dormia em grutas como numa ermida, uma pequena capela que existia no monte dedicada a São Julião, e que o Portugal do novo milénio resolveu transformar em alojamento local. Mateus era muito penitente, mal comia e, quando o povo se cruzava com ele, dizia coisas como: Portugal, Portugal, que é feito de ti. Do monte via os barcos a zarpar para os Açores, a sua terra natal, e lá saíam mais umas frases estranhas como: Coitado de ti, Dom, estamos em 1585. Há 5 anos que Portugal é governado pelo rei de Espanha, depois de Dom Sebastião ter morrido na Batalha de Alcácer-Quibir. Os camponeses da Ericeira começam a associar as frases estranhas do eremita ao que possivelmente diria o defunto jovem rei português. E, em pouco tempo, já se dizia que Mateus, o eremita, era afinal o Dom Sebastião, que veio a nadar de África, no meio do nevoeiro. A história chegou aos ouvidos do vice-rei, que mandou uns cavaleiros que tinham combatido com Dom Sebastião. Mal ouviram, perceberam que não era, e regressaram com essa mensagem às cortes de Lisboa. Contudo, a história também tinha chegado aos ouvidos de um nobre que queria a todo custo devolver a independência a Portugal. E é aqui que verdadeiramente começa a força do embuste. O nobre é Pedro Afonso, de Sintra. Chegou ao pé do eremita e disse-lhe: És mesmo Dom Sebastião, dou-te um exército e vamos tomar Lisboa. O eremita ficou ainda mais chalado e inicialmente não achou boa ideia. Mas o nobre deu-lhe a mão da sua filha em casamento e prometeu-lhe: serás rei de Portugal e ela rainha. Mateus, que na verdade também andava à procura de melhores dias do que dormir ao relento, lá acabou por aceitar. Primeiro foram roubar a coroa de prata de uma imagem de Nossa Senhora de uma capela ali perto e colocaram-na na cabeça da noiva, que foi, assim, coroada rainha de Portugal. Pedro Afonso autoproclamou-se Dom Pedro de Menezes, Conde de Torres Vedras, Marquês de Monsanto, Senhor de Cascais e Alcaide Mor de Lisboa. Isto tudo numa tarde. Já Mateus Álvares montou a corte na Ericeira, distribuiu títulos de nobreza, emitiu alvarás régios, enviou cartas às câmaras das cidades a pedir apoio para expulsar os castelhanos e mandou uma ao vice-rei, em Lisboa, ordenando-lhe que desocupasse o paço ou ia levar com o exército popular de Dom Sebastião, 800 homens, mas que eram quase todos camponeses, sem experiência militar. O vice-rei ordenou a um juiz que fosse prender Mateus e Pedro Afonso, mas a população atirou o juiz das falésias da Ericeira. Depois foram à casa de outro juiz e assassinaram toda a família. O próprio rei de Espanha, e Portugal, enviou 400 homens para a Ericeira para destronar o novo Dom Sebastião. E a verdade é que foi bastante fácil para os castelhanos. Em poucas horas, todo o exército popular estava morto, rendido ou tinha fugido. O Pedro Afonso foi apanhado uns dias depois, na zona do Bombarral, e o falso Dom Sebastião foi capturado no sopé da Serra de Sintra. Questionado pelas cortes, Mateus Álvares revelou que o plano era entrar em Lisboa na noite de São João e degolar castelhanos. Depois iria dizer que afinal não era nada Dom Sebastião e o povo poderia ordenar rei quem ele bem entendesse. Resultado: primeiro cortaram-lhe uma mão, depois enforcaram-no em praça pública. Cortaram a cabeça e deixaram em exposição durante 1 mês. O resto do corpo foi esquartejado e espalhado pelas 4 portas das muralhas que davam acesso ao centro da cidade. Pedro Afonso e mais alguns apoiantes tiveram o mesmo desfecho. Os homens e jovens das populações ao redor da Ericeira, que também acreditaram no Dom Sebastião, foram enviados para as galés, onde remariam até ao fim da vida. Falámos das populações de Barril, Fonte Boa, Casas Velhas, Brejo, Alvarinhos, Sobral, Ribamar e Ribeira. E o que aconteceu depois disto tudo? Portugal esperou mais 55 anos e a independência voltou em 1640. O rei desaparecido nunca regressou, como era de esperar, porque estava morto, não é como toda a gente sabia. O mito de Dom Sebastião sobreviveu aos séculos e tornou-se sinónimo de uma espécie de saudosismo messiânico, a expectativa de que alguém há de vir resolver o que nós não conseguimos resolver. A ermida de São Julião, onde Mateus Álvares dormia ao relento,
É hoje um alojamento local com boas críticas no Booking, 4 estrelas e tal. Pá, dizem que tem uma boa vista para o mar, mas não tem lá nenhuma placa a explicar que ali dormiu o homem que quase tomou Lisboa. Há uma entrada em open space e uma política de check-in depois das 15. Recomendo a suíte real, se existir. Bem, moral da história. Quando um ermita misterioso aparece na vossa aldeia a dizer coisas enigmáticas, considerem dar-lhe só um pratinho de sopa, e não a mão da vossa filha.